Fala galera, sejam bem-vindos ao OT Jus. Está começando o sétimo e último episódio da Lei 13.445, que trata sobre a Lei de Imigração. E hoje, no último episódio, nós iremos do artigo 103 até o artigo 125. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar aí embaixo seu comentário. Vamos lá? Seção 3 da transferência da pessoa condenada. Artigo 103. A transferência de pessoa condenada poderá ser concedida quando o pedido se fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade. Parágrafo 1º. O condenado no território nacional poderá ser transferido para seu país de nacionalidade ou o país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse interesse nesse sentido, a fim de cumprir pena a ele imposta pelo Estado brasileiro por sentença transitada em julgado. Parágrafo 2º. A transferência de pessoa condenada no Brasil pode ser concedida juntamente com a aplicação de medida de impedimento de reingresso em território nacional, na forma de regulamento. Artigo 104. A transferência de pessoa condenada será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. Inciso 1. O condenado no território de uma das partes for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no território da outra parte que justifique a transferência. Inciso 2. A sentença tiver transitado em julgado. Inciso 3. A duração da condenação a cumprir ou a que restar para cumprir foi de, pelo menos 1 ano, na data de apresentação do pedido ao estado da condenação. Inciso 4. O fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambos os estados. Inciso 5. Houver manifestação de vontade do condenado ou, quando for o caso, de seu representante e, inciso 6. Houver concordância de ambos os estados. Artigo 5º. A forma do pedido de transferência de pessoa condenada e o seu processamento serão definidos em regulamento. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nesta seção, a execução penal será de competência na Justiça Federal. Parágrafo 2º. Não se procederá à transferência quando inadmitida a extradição. Parágrafo 3º. Vetado. Capítulo 9. Das infrações e das penalidades administrativas. Artigo 106. Regulamento disporá sobre o procedimento de apuração das infrações administrativas e seu processamento e sobre a fixação e a atualização das multas, em observância ao disposto nesta lei. Artigo 107. As infrações administrativas previstas neste capítulo serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurados o contraditório e ampla defesa e observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. O cometimento simultâneo de 2 ou mais infrações importará a acumulação das sanções cabíveis, respeitados os limites estabelecidos nos incisos 5 e 6 do artigo 108. Parágrafo 2º. A multa atribuída por dia de atraso ou por excesso de permanência poderá ser convertida em redução equivalente do período de autorização de estada para o visto de visita, em caso de nova entrada no país. Artigo 108. O valor das multas tratadas neste capítulo considerará, inciso 1, as hipóteses individualizadas nesta lei. Inciso 2, a condição econômica do infrator, a reincidência e a gravidade da infração. Inciso 3, a atualização periódica conforme estabelecido em regulamento. Inciso 4, o valor mínimo individualizável de R$ 100. Inciso 5, o valor mínimo de R$ 100 e o máximo de R$ 10.000 para infrações cometidas por pessoa física. Inciso 6, valor mínimo de R$ 1.000 e o máximo de R$ 1.000.000 para infrações cometidas por pessoa jurídica por ato infracional. Artigo 109. Constitui infração, sujeitando o infrator às seguintes sanções. Inciso 1. Entrar em território nacional sem estar autorizado. Sanção: deportação, caso não saia do país ou não regularize a situação migratória no prazo fixado. Inciso 2. Permanecer em território nacional depois de esgotado o prazo legal da documentação migratória. Sanção: multa por dia de excesso e deportação, caso não saia do país ou não regularize a situação migratória no prazo fixado. Inciso 3. Deixar de se registrar dentro do prazo de 90 dias do ingresso no país, quando for obrigatória a identificação civil. Sanção: multa. Inciso 4.
deixar o imigrante de se registrar para efeito de autorização de residência dentro do prazo de 30 dias, quando orientado a fazê-lo pelo órgão competente. Sanção: multa por dia de atraso. Inciso 5. Transportar para o Brasil pessoa que esteja sem documentação migratória regular. Sanção: multa por pessoa transportada. Inciso 6. Deixar a empresa transportadora de atender a compromisso de manutenção da estada ou de promoção da saída do território nacional de quem tenha sido autorizado a ingresso condicional no Brasil por não possuir a devida documentação migratória. Sanção: multa. Inciso 7. Furtar-se ao controle migratório na entrada ou saída do território nacional. Sanção: multa. Artigo 110. As penalidades aplicadas serão objeto de pedido de reconsideração e de recurso nos termos de regulamento. Parágrafo único. Serão respeitados o contraditório, a ampla defesa e a garantia de recurso, assim como a situação de hipossuficiência do migrante ou do visitante. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 111. Esta lei não prejudica direitos e obrigações estabelecidos por tratados vigentes no Brasil e que sejam mais benéficos ao migrante e ao visitante, em particular os tratados firmados no âmbito do Mercosul. Artigo 112. As autoridades brasileiras serão tolerantes quanto ao uso do idioma do residente fronteiriço e do imigrante quando eles se dirigirem a órgãos ou repartições públicas para reclamar ou reivindicar os direitos decorrentes desta lei. Artigo 113. As taxas e emolumentos consulares são fixados em conformidade com a tabela anexa a esta lei. Parágrafo 1º. Os valores das taxas e emolumentos consulares poderão ser ajustados pelo órgão competente da Administração Pública Federal, de forma a preservar o interesse nacional ou a assegurar a reciprocidade de tratamento. Parágrafo 2º. Não serão cobrados emolumentos consulares pela concessão de: Inciso 1. Vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia. E, inciso 2. Vistos em passaportes diplomáticos, oficiais ou de serviço, ou equivalentes, mediante reciprocidade de tratamento a titulares de documento de viagem similar brasileiro. Parágrafo 3º. Não serão cobrados taxas e emolumentos consulares pela concessão de vistos ou para obtenção de documentos para a regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e indivíduos em condição de hipossuficiência econômica. Parágrafo 4º. Vetado. Artigo 114. Regulamento poderá estabelecer competência para órgãos do Poder Executivo disciplinarem aspectos específicos desta lei. Artigo 115. O Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 232-A. Promoção de imigração ilegal. Artigo 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro de território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se: Inciso 1. O crime é cometido com violência ou, inciso 2. A vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes infrações conexas. Artigo 116. Vetado. Artigo 117. O documento conhecido por Registro Nacional de Estrangeiro passa a ser denominado Registro Nacional Migratório. Artigo 118. Vetado. Artigo 119. O visto emitido até a data de entrada em vigor desta lei poderá ser utilizado até a data prevista de expiração de sua validade, podendo ser transformado ou ter seu prazo de estada prorrogado nos termos de regulamento. Artigo 120. A Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo Federal em regime de cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, com participação de organizações de sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento.
Parágrafo 1º. Ato normativo do Poder Executivo Federal poderá definir os objetivos, a organização e a estratégia de coordenação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apátridia. Parágrafo 2º. Ato normativo do Poder Executivo Federal poderá estabelecer planos nacionais e outros instrumentos para efetivação dos objetivos desta lei e a coordenação entre órgãos e colegiados setoriais. Parágrafo 3º. Com vistas à formulação de políticas públicas, deverá ser produzida informação quantitativa e qualitativa, de forma sistemática, sobre os migrantes, com a criação de bancos de dados. Artigo 121. Na aplicação desta lei, devem ser observadas as disposições da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, nas situações que envolvam refugiados e solicitantes de refúgio. Artigo 122. A aplicação desta lei não impede o tratamento mais favorável assegurado por tratado em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 123. Ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos previstos nesta lei. Artigo 124. Revogam-se, inciso 1, a Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949. Inciso 2, a Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, o Estatuto do Estrangeiro. Artigo 125. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Galera, é isso aí. Se você chegou até aqui, meus parabéns e meta cumprida. E se você curtiu esse episódio, deixa o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, deixa aí embaixo seu comentário de como foi sua experiência e até a próxima. Bons estudos, tome muita água e tchau!